Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 2 vídeos novos e também dar uma olhada no nosso site www.porque.com.br, tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje nós vamos falar de Copom, né? Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, e semana passada resolveu de novo subir a taxa de juros básica da economia, é a 6ª vez consecutiva. Acho que o mais importante não é isso, acho que a expectativa que iria subir mais uma vez, isso já estava meio claro para todo mundo. Então, primeiro, está numa escada a Selic, vem vindo numa tendência, num ciclo de aumentos. Só que os últimos 3 aumentos foram aumentos bem assim, foram aumentos substanciais, foram aumentos de 1 ponto percentual. E agora esse aumento diminuiu, tá? O aumento foi de 0,5 ponto percentual. Então acho que a tendência aqui é parar aí nas próximas reuniões, um aumento menor ou parar. O Banco Central não diz nada, ele não está se comprometendo com nada aqui. Então ele basicamente está falando, olha, o cenário externo está horroroso, e está mesmo, né? Tem muita incerteza no ar e eu prefiro esperar para ver. Então no comunicado do Copom, eles preferem esperar para ver, tá? Acho que uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar aqui é onde está a Selic. Hoje a Selic está em 14,75%. Tá? É um nível alto, é um nível muito alto, é o maior dos últimos 20 anos. Mas acho que o mais importante é o que a gente chama de taxa de juros real da economia. Tá? A taxa de juros real é a taxa de juros descontada a expectativa de inflação. Tá? Isso de fato é o custo real do dinheiro, porque você desconta da taxa de juros a inflação. Por que não a inflação? Por que a expectativa de inflação e não a inflação? Porque quando você faz um contrato de empréstimo ou contrato de investimento, o seu dinheiro fica ali travado naquele contrato. Então a inflação ela iria comendo ali durante um tempo. Só que você não sabe ainda a inflação que vai ser nesse período em que você está travando hoje, está fazendo um contrato hoje. Então você pega a expectativa de inflação. E a expectativa de inflação ela está alta, está na casa de 5,5% para o fim do ano e 4,5% para daqui a 2 anos, mas ainda assim é bem mais baixa do que em outros episódios de inflação que a gente teve. Tá? Então, quando a gente olha para o passado recente, você vê um aumento ali muito forte ali no meio da década de 2010, ali no governo Dilma ainda. A inflação disparou, foi lá para 10 dígitos e o Banco Central começou a correr atrás e subir a taxa de juros. Mas a expectativa ali estava totalmente degringolada. Hoje ela está ruim, óbvio. Está muito acima do que o Banco Central se propõe a buscar. Mas ainda assim está mais baixa. Então, quando a gente pega em termos reais, a gente vê uma taxa de juros bastante alta aqui no Brasil. E o motivo disso é combater a inflação alta. O que veio aí dessas subidas recentes que a gente observou é reflexo do que aconteceu lá no fim do ano passado. No fim do ano passado, a gente vê a situação fiscal do Brasil ficar muito ruim, pelo menos a expectativa dela no futuro. Aquela história lá do arcabouço fiscal que o próprio governo se colocou para arrumar as contas públicas no longo prazo. Ficou claro para todo mundo que ele era capenga, tá? Ele era muito frágil para controlar as contas públicas, e além disso você vê uma baixa disposição de governo e Congresso em empurrar um pacote de corte de gastos, de ajuste nas contas públicas. Então, o que você enxerga aí, os investidores passaram a enxergar o Brasil com desconfiança, as expectativas de inflação dispararam, o dólar disparou também, né? E aí a inflação ficou pressionada. E aí o Banco Central reagiu a essa mudança, subindo de maneira cavalar a taxa de juros básica da economia, a Selic. E esse é um movimento que está continuando agora. Porque o movimento continua, ele continua na subida. Tudo bem, o dólar desde ali ele deu uma aliviada, mas ele continua bastante alto. Só que as expectativas de inflação ainda estão bem altas. Aí o Banco Central, uma coisa que o Banco Central tenta fazer é controlar essas expectativas. Então, quando ele sobe a Selic, ele faz 2 coisas. Ele desaquece a economia
e isso faz com que quem esteja tentando mudar os preços tenha mais dificuldade. E por outro lado, ele manda um sinal que está muito preocupado com a inflação. Então quem está formulando o preço hoje fala assim, peraí, o Banco Central está disposto ali a mostrar os dentes para combater a inflação alta. Então eu vou ajustar as minhas expectativas aqui para baixo. Então quando o Banco Central faz isso, ele está com esses dois objetivos em mente para controlar a inflação. E com a expectativa de inflação ainda alta, na casa de 5,5%, a tomada que o Banco Central faz junto ao mercado financeiro, às consultorias econômicas, para esse ano, e para o ano que vem, que ainda nem começou, está em 4,5%. Por que esse número é alto? Porque a meta do Banco Central é 3, com intervalo de tolerância de 1,5 para cima e para baixo. Então hoje já está acima desse intervalo de tolerância, muito acima. Então toda a tendência é que nesse ano a meta de inflação não seja cumprida, e para o ano que vem, que nem começou ainda, ele está batendo ali no teto. Então o que o Banco Central está dizendo aqui, olha, eu subi bastante, eu vou subir um pouquinho mais, mas parece que esse ciclo está acabando pela velocidade que isso aí está se mostrando. É uma subida muito forte. Ele mesmo reconhece que a política monetária está bastante contracionista, ou seja, ela está atuando no sentido de esfriar a economia. Então a tendência aí é que esse negócio subiu bastante e pare de subir aí nas próximas reuniões. Tá? Mas, eu estou falando assim, olha, o cenário está muito turvo lá fora, principalmente lá fora, né? Com Trump, com as tarifas, a gente não sabe muito bem que se vai ou não vai essas tarifas, qual vai ser o impacto na inflação global, o impacto na inflação dos Estados Unidos em particular, vai mexer com a atitude ali do Banco Central americano em decidir o que fazer com a própria taxa de juros, isso impacta a decisão no Brasil aqui. Então eu estou falando assim, olha, eu prefiro esperar, não prefiro me comprometer com nada. O que o Banco Central vinha fazendo nas reuniões anteriores, reuniões do Copom anteriores, falando assim, olha, esse mês eu vou subir 1, no mês que vem eu vou subir mais 1. Então isso aí já meio que vai guiando as expectativas de mercado para deixar o negócio mais estável. Dessa vez ele está falando, não, eu estou subindo aqui, mas olha, eu prefiro olhar para ver. Óbvio, a tendência aqui é que a gente chegue no fim de um ciclo de aumento, e aí acho que a tendência é diminuir mais ou manter daqui para frente a taxa de juros desse patamar alto, até que a inflação realmente comece a ceder de maneira consistente, mas está dizendo assim, olha, eu prefiro ver o cenário para tomar decisão antes de me comprometer com nada. Mas é algo para a gente ficar de olho ali, ficar de olho na ata do Copom que vai sair agora amanhã, na terça-feira. Estou gravando aqui na segunda, né? Em que vai dar mais detalhes da sua decisão, a gente vai ter uma ideia melhor do que vai acontecer aí nos próximos meses com a Selic, com a política monetária. É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, a gente volta a conversar mais na semana que vem. Dê uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo escrito lá, o endereço é www.porquê.com.br. A gente também tem nas redes sociais aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem, um abraço!